Entrevista na Mirante News. Nós estamos recebendo nos estúdios da 104,1 a advogada Sânia Aquino, também especialista em relação à questão defesa dos direitos das mulheres. E hoje a gente abriu o programa, né, tecendo um comentário sobre os últimos casos de feminicídio que a gente acompanhou aqui no estado do Maranhão, infelizmente, né? E foram casos brutais. Cada morte de uma mulher que está sob condição de violência doméstica já é brutal, mas a maneira como essas mulheres perderam a vida nesse último fim de semana realmente chocou muito. E a gente vai falar aqui sobre o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio, né, que a gente acompanhou a divulgação nessa última semana, do que se trata, e também responder algumas dúvidas dos nossos ouvintes, né, sanar alguns questionamentos e algumas perguntas que precisam ser feitas, é claro, sempre em prol da defesa do direito das mulheres. Doutora Sânia, boa tarde, seja bem-vinda, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, obrigada aqui a Mirante News pelo convite e, como eu falava aqui nos bastidores, né, falar sobre vidas femininas, sobre o direito à vida de meninas e mulheres em uma bancada de homens que acreditam e que somam conosco nessa luta é muito importante para nós. Obrigada. Bom, doutora Sânia, explicando o que se trata o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e o que ele é efetivo na prática, né? Em que circunstâncias, em que pontos? Tá bom. Esse pacto, ele é uma política pública muito pedida, né, pelos movimentos feministas, pelos movimentos femininos, pelos movimentos que defendem os direitos das mulheres há muito tempo, né? Eu sempre falo que os direitos das mulheres são direitos conquistados, né? Nenhum direito que a mulher possua em nossa sociedade foi um direito adquirido sem luta. E esse pacto também é reflexo dessa luta. É um pacto que une os três poderes da República, o poder executivo, legislativo e judiciário, em prol dessa prevenção. E esse pacto vem em um momento assustador que o Brasil tem passado. O ano de 2025 foi um ano onde o escalonamento da violência de gênero em nosso país teve índices alarmantes. Índices que, inclusive, colocaram o Brasil em uma situação vergonhosa perante o mundo. Às vezes, a gente, por olhar no dia a dia, nos telejornais, nas redes sociais, o número da violência contra a mulher, às vezes esse número ele passa a ser banalizado por nós. Mas quando a gente compreende o impacto disso, quando a gente compreende o que são 4 meninas ou mulheres morrerem diariamente por serem meninas ou mulheres, aí a gente às vezes pensa na nossa irmã, na nossa mãe, na nossa avó, na nossa filha, poderia ser uma dessas vítimas. Então esse pacto ele vem para quê? Para que políticas públicas nesses três poderes sejam realizadas de forma que haja diálogo entre elas. Porque, por exemplo, o Brasil ele possui uma legislação, que é a Lei Maria da Penha, que é uma legislação que globalmente, mundialmente, é uma legislação, sim, que é uma legislação referência quando a gente fala em legislação para combate da violência de gênero. Porém, a gente vê que apenas a legislação ela não dá conta. Por quê? Porque esse problema ele é um problema estrutural. E essa é a importância do pacto. Porque, pela primeira vez, o governo brasileiro tirou a máscara desse problema, que antes era tratado como um problema das mulheres, e hoje ele é um problema da sociedade. Então, quando você vê o chamamento desses três poderes, quando você vê o chamamento de homens para estarem conosco nessa luta, você vê o governo brasileiro admitindo: precisamos agir para que vidas de meninas e mulheres sejam poupadas. Porque o que de fato está acontecendo é uma violência de forma exacerbada e, assim como você bem falou, quando a gente vai estudar um pouquinho de como se deu aquele crime, você vê que os atos de violência são cada vez maiores. Eu não apenas mato,
eu mato dilacerando o corpo de uma vítima, eu mato desfigurando a vítima, eu mato arrancando os órgãos genitais da vítima. Então, é uma tomada de violência cada vez maior. Então, o Pacto Nacional, que foi assinado semana passada, ele tem, sim, uma importância muito grande, desde que ele não fique só no papel. Doutora Sânia, a gente tem observado que a legislação de combate ao feminicídio avançou bastante nos últimos anos, com penas mais severas para quem pratica esse ato, mas diante desse pacto nacional, dessas outras ações para além das leis, que tipo de atitudes serão tomadas, ações, por exemplo, na área da educação e outras áreas, as diversas, que podem ser boas, positivas para a gente enfrentar o feminicídio? Wallace, eu te agradeço essa pergunta, porque muitas vezes a gente que está nesse dia a dia do enfrentamento, a gente é muito questionado porque hoje o feminicídio no Brasil, ele é o crime que você tem a maior pena. É um crime que inicia com 20 anos de prisão e vai até 40 anos. Então, se a gente fosse falar de desometria da pena, é o crime que tem a maior pena no Brasil. Mesmo assim, ele continua sendo diariamente realizado e vocês que estão aqui no dia a dia da notícia sabem que em números, em proporções muito grandes. Mas a tua pergunta ela é muito pertinente porque o pacto, quando você une o poder executivo, que é aquele poder que vai gerir um estado, que vai gerir um município, que vai gerir uma nação, ele precisa trazer traços desse pacto em outras políticas públicas, como, por exemplo, a educação. Em um dos trechos da fala do presidente da República, ele ressalta que as escolas básicas, as escolas de educação básicas, terão, não disciplinas, mas dentro do currículo como um todo, porque isso é importante a gente entender. Não é ter uma disciplina como antes a gente tinha a educação moral e cívica, né? Que vai mudar o pensamento da misoginia, do machismo estrutural. Mas é sim a gente ter uma educação inclusiva. E quando a gente fala inclusiva, é compreendendo sim que existem os sexos, feminino e masculino, mas a diferença biológica não torna nenhum dos dois sexos melhor ou pior. Então, quando você traz esse tipo de ferramenta para dentro da educação básica, é de suma importância. Uma outra importância que eu acho muito interessante é a formação de pessoas da comunidade que serão defensoras populares. Eu só acho que o número colocado ainda é um número muito tímido, né? Não acho que seja um número capaz de dar as respostas que precisamos, mas é um início. Essas defensoras populares seriam pessoas da comunidade que vão ser treinadas, vão ter capacitações sobre enfrentamento à violência de gênero. Por quê? Porque a gente, apesar de ver esses números cada vez mais crescentes de casos de feminicídio, de casos de violência contra a mulher, a subnotificação ainda é muito grande. Muitas vezes, essa mulher ela só vira estimativa quando ela morre. E aí, quando ela morre, não há mais nada a ser feito, a não ser punir quem a matou. Quando, por exemplo, se essa mulher ela busca enfrentar essa violência, se amparando no Estado, na primeira tentativa de violência, ela poderia não virar a estimativa do feminicídio. E é aí que essas defensoras populares têm um papel fundamental. Porque, muitas vezes, a mulher que é vítima de violência, ela não tem uma rede de apoio familiar. É triste falar isso, mas é a grande verdade. Essa mulher, muitas vezes, se apoia na diretora da escola, ela se apoia na agente comunitário de saúde, ela vai se apoiar em uma vizinha. Às vezes, a família não mora nem mesmo no mesmo município. Exatamente. E essa mulher se vê sozinha dentro daquele ciclo de violência. Então, a formação dessas líderes comunitárias para buscar coibir, para buscar apoiar essa vítima de violência é de extrema importância.
E uma outra situação que casa também com a pergunta que você me fez é que agora existem as salas lilás, que são salas que, por exemplo, o território brasileiro, apenas 8% dele é coberto por delegacias especializadas da mulher. É surreal, né? Nosso país, que tem dimensões continentais, apenas 8% é coberto por delegacias especializadas. E aí, o que se faz onde não tem uma delegacia especializada? Bom, existe uma legislação federal que assegura que onde não haja uma delegacia especializada, precisa ter uma sala lilás nas delegacias de polícia. Essa sala lilás, ela funcionaria de uma forma mais acolhedora à vítima. E o pacto também prevê novas salas né, lilás nesses locais onde não há delegacia especializada. Bom, doutora Sânia, em relação à questão de dispositivos que asseguram a integridade física da mulher em situação de violência doméstica, a gente tem aqui no Maranhão, por exemplo, o aplicativo Salve Maria Maranhão, tem o Disque Denúncia, tem diversas outras maneiras, né, de se acionar a polícia e trazer essa segurança para a vítima. Um dos pontos que a gente tem como um avanço, mas que sempre está em discussão, é a situação da medida protetiva. Infelizmente, em grande parte do número de casos de feminicídio que a gente noticiou em 2024, em 2025, o criminoso ele tinha uma medida protetiva. Não existe uma maneira de se fiscalizar ainda mais essa pessoa que está com medida protetiva contra a mulher, uma forma mesmo de assegurar que ele não chegue próximo a ela, próximo à residência dela. Tem como fazer isso? Vou deixar essa pergunta para a gente trazer a resposta logo após o intervalo. Abrindo o Verbo na Mirante News FM. 104,1 Mirante News. Rodrigo Bonfim. De volta aqui na Mirante News FM, estamos conversando com a doutora Sânia Aquino, advogada, defensora dos direitos das mulheres, especialista no assunto. A gente está falando sobre o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e discutindo de forma geral sobre esse tema. Deixei uma pergunta antes do intervalo, né, sobre a questão da medida protetiva, como fiscalizar, como tornar ela ainda mais efetiva. Infelizmente, alguns grandes casos que a gente trouxe, a grande parte dos casos que a gente trouxe nos últimos anos, os criminosos eles estavam com uma medida protetiva contra essas mulheres. Como é que esse instrumento ele pode se tornar mais eficaz, garantindo a integridade física da mulher em situação de violência doméstica, doutora Sânia? Obrigada pela tua pergunta. Primeiro, é preciso a gente entender o mecanismo da medida protetiva, né? Hoje, aqui no estado do Maranhão, essa medida protetiva ela pode ser pedida pela própria mulher, sem que ela tenha até que se deslocar, né, pelo próprio site do Tribunal de Justiça ou pelo aplicativo Salve Maria. Ela pode fazer uso dessa ferramenta de proteção à sua vida. Aqui no Maranhão também é uma realidade, sobretudo na grande ilha de São Luís, a fiscalização dessa medida protetiva, esse acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha, que eu quero aqui deixar o meu grande abraço, que é uma patrulha especializada da Polícia Militar do Maranhão, que faz um trabalho brilhante de acompanhamento in loco de como está essa medida protetiva, né? Se aquela pessoa que está sob medida protetiva, de fato, ela está segura, se aquela pessoa que está respondendo à medida protetiva, ela está realmente afastada da vítima. Então, eles fazem essa apuração in loco. Mas existe um gargalo, que aí é uma questão de política pública, porque imagina só, nós temos em São Luís mais de 1 milhão de habitantes. No Maranhão, esse número é muito maior. Como assegurar que todas as medidas protetivas sejam acompanhadas por uma patrulha como a Patrulha Maria da Penha? Você tem que ter uma política pública estatal para isso, porque você vai ter que criar agrupamentos especializados, seja nas guardas municipais, que me parece muito mais viável, já que a maioria dos municípios possuem guarda municipal. Então, nada mais fácil
do que você criar um grupamento especializado dentro da Guarda Municipal para fazer esse tipo de trabalho, já que na grande maioria das vezes a Guarda Municipal dos municípios ela não faz esse trabalho ostensivo que a Polícia Militar faz. É mais um trabalho de guarda de patrimônio, então seria muito mais fácil esse deslocamento para esse tipo de acompanhamento. Mas também tem outra coisa muito importante que nesse pacto prevê. Exatamente criar mecanismos jurídicos, mecanismos legislativos e mecanismos executivos para que essas medidas protetivas de fato protejam vidas. Para que, por exemplo, aí assim, existem várias possibilidades que inclusive já são utilizadas em outras nações, inclusive latino-americanas. É que, por exemplo, aquela pessoa que está sob medida protetiva, ela ali possua algo parecido com uma tornozeleira eletrônica, para que quando ela se aproxime da vítima, aquele dispositivo ele possa ser acionado, né? Então, assim, existem possibilidades. E o Estado brasileiro, ele agora compreendeu que ele, de fato, precisa... A gente, é como eu sempre falo, os direitos das mulheres, assim como o direito de todas as minorias, crianças, população negra, LGBTQIA+, população indígena, são direitos que eles vêm se aperfeiçoando. Inicialmente, eu crio o mecanismo da medida protetiva, que era um mecanismo que não existia, para que depois eu vá aperfeiçoando como isso vai funcionar. Mas uma coisa é importante, eu quero deixar aqui para todos que nos escutam aqui no Abrindo o Verbo, aqui pela Mirante News. Mulheres que nos escutam, homens que nos escutam, que conhecem pessoas que estão sofrendo algum tipo de violência de gênero, a medida protetiva ainda é um mecanismo que pode salvar vidas. É muito mais fácil salvar uma vida que está guardada pela medida protetiva do que uma vida que não está. Porque vamos imaginar, Dona Joana sofre escalonamento de violência durante um casamento de 40 anos, mas ela nunca denunciou seu ex-companheiro. Então, ele nunca estará sendo vigiado. E aí Dona Joana tenta sair daquela relação, mas ela não mudou de endereço porque ela não pode mudar. Ela não mudou de trabalho porque ela não pode mudar. Então, o seu ex-companheiro, ele conhece todos os seus passos. E ele não é vigiado. Então, a chance dela virar uma estimativa é muito maior do que uma mulher que busca se proteger. Então, mais uma vez, eu quero dizer, a medida protetiva, sim, ela pode salvar vidas. E as mulheres que estão sob medidas protetivas, que em algum momento esse agressor faça contato com você, em algum momento ele tente invadir o seu lar, em algum momento ele lhe persiga nas redes sociais, em algum momento ele vá ao seu encontro no seu local de trabalho, ligue no 180. Ligue no 190, porque a Patrulha Maria da Penha ou qualquer guarnição da Polícia Militar poderá prender esse homem em flagrante delito. Isso é muito importante, porque muitas vezes a mulher, ele vai até a casa dela, aí ela se tranca, ela acha que ela está protegida. Mas ali não foi a autoridade policial, ela não sabe que houve uma violação da medida. Você entende? Por isso que tu fala assim, doutora, algumas mulheres, né, alguns casos, as mulheres estão com medida protetiva, mesmo assim elas morrem. Porque muitas vezes, na violação da medida protetiva, não é informado isso à autoridade policial. E aí não há como eu saber, enquanto autoridade policial, se houve uma violação de algo que eu não fui informado. Doutora, a senhora citou ainda há pouco a atenção especial para os homens, né? E a gente até falava aqui no intervalo que nos últimos anos tem crescido o número de campanhas voltadas para as mulheres, no sentido de denunciar, de fazer as denúncias, ter a medida protetiva de urgência, mas eu acho que ainda precisa avançar um pouco no aspecto educacional para os homens. E aí eu lhe pergunto, de que forma esse pacto nacional para o enfrentamento ao feminicídio traz ações específicas para o público masculino, para mudar esse pensamento, né, que, como a senhora bem falou, é estrutural, de muitas das vezes o homem achar que a mulher é sua propriedade, que pode fazer o que quiser. De que forma esse pacto traz ações para o público masculino para que a gente possa enfrentar também
o feminicídio? Wallace, pela primeira vez, o governo brasileiro fez um chamamento dos homens para essa temática. E quando é que ocorreu esse chamamento? Você pode me perguntar. No ato de lançamento do pacto, o presidente da República convocou os homens para estarem à frente desse pacto, para estarem à frente dessas mulheres, segurando a mão dessas mulheres, para que aí a realidade possa ser mudada. Inclusive, foi lançado logo após o pacto uma campanha em rede social, que depois dessa entrevista eu vou estar colocando no meu perfil de rede social, que é uma campanha muito importante porque ela mostra a passividade masculina diante da agressão sofrida por mulheres. Como o homem reage? Porque eu sempre falo o seguinte, se eu, enquanto mulher, conheço uma ou mais mulheres que sofreram algum tipo de violência de gênero, eu tenho certeza absoluta que os homens conhecem um ou mais agressor. E por que que esse assunto, lá no meu campo de futebol, lá na minha mesa de bar, lá na minha turma de crossfit, por que que esse assunto não é um assunto tocado entre os homens? Por que que a educação não machista não é um assunto tocado no dia a dia dos homens? Isso é muito importante. A gente tem que compreender que não há como evoluir nessa perspectiva, não há como diminuir os casos de violência contra a mulher, não há como diminuir os casos de feminicídio sem a participação dos homens. Por quê? Porque os homens, infelizmente, são os agressores. A maioria dos casos de feminicídio são praticados por homens. Então, a gente não adianta... Eu sempre falo o seguinte, a lei do feminicídio, que completou 10 anos ano passado, ela foi uma lei, uma inovação no nosso ordenamento jurídico fantástica. Porém, ela dá conta da punição do crime, do delito. Ele acontece, né? E assim, quando ele acontece, o dano social maior já aconteceu, que foi a perca da vida. Eu preciso agir antes. Caráter preventivo, no caso, né? Tem que ter um caráter preventivo. Então, por isso, essas campanhas educacionais, que pelo pacto que foi assinado, elas serão, a partir da assinatura do pacto, cada vez maiores. Essa conclamação dos homens para participar desses movimentos em prol da vida feminina são de extrema importância. É porque tem casos também, doutora, de... Por exemplo, recentemente a própria TV Mirante fez reportagens com, por exemplo, homens que participaram de grupos de ressocialização, né? E que estiveram envolvidos em episódios de violência e que depois, né? Sim. De passarem por todo um processo, acabaram vendo o que fizeram de fato, né? O mal que estavam fazendo e conseguiram mudar. Por isso que eu vejo que é importante também ações concretas voltadas também para os homens, né? Como a senhora está falando. E só aproveitando o teu gancho, esses grupos reflexivos que são feitos pelo Ministério Público aqui no Maranhão, eles são grupos, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, mas eu, enquanto advogada, já pude participar. E é incrível como a gente vê a mudança de consciência, não de todos, sim, mas daqueles homens que não querem estar na posição de agressores. Porque, assim, uma coisa é você, às vezes, não ter a consciência do tamanho do dano que você está causando na vida daquele outro. Ainda mais daquele que você diz que é o seu ser amado, né? Porque a grande maioria diz que comete algum ato de violência em nome do amor. Apesar de eu achar que o amor não maltrata. Mas quando aquele homem compreende o que ele fez, ele não quer ser chamado de agressor. Então, ele muda o comportamento. 4h29. Vou fazer um rápido intervalo. Na sequência, então, a gente volta com a conclusão, com a conversa com a doutora Sânia, aqui no Abrindo o Verbo. Abrindo o Verbo. Mirante News FM. A informação que você precisa.
Rodrigo Bonfim. 4h31, estamos de volta. Entrevista com a doutora Sânia Aquino, advogada, defensora dos direitos das mulheres, especialista no assunto. A gente está falando sobre o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e também um pouco mais sobre vários pontos relacionados a esse crime. David Braga. Doutora Sônia, eu tenho uma dúvida a respeito de filtro de rede social, porque hoje em dia está tendo muito um costume de perpetuar esse tipo de pensamento, um pensamento contra o gênero feminino nas redes sociais, principalmente entre os mais novos. A gente chama de cultura incel, e eu queria saber a sua perspectiva a respeito do caso da cultura incel, dela sendo bastante divulgada, principalmente entre jovens e homens mais novos, né? Normalmente são crianças, às vezes também. Isso já foi tratado até em produções audiovisuais, como Adolescência, também na Netflix. E como que isso pode afetar também futuros homens mais velhos das próximas gerações. Obrigada pela tua pergunta. David Bryan. Obrigada, David. Como a gente estava ainda agora conversando, essa cultura do ódio, seja ela no ambiente virtual, seja ela no ambiente físico, ela é extremamente danosa. Porém, quando ela vai para um ambiente virtual, ela tem uma proporção inesgotável e na qual a gente não consegue, de fato, mensurar. A gente não consegue mensurar o quanto que uma postagem misógina, machista, a quantas pessoas ela vai atingir. Mas uma coisa que é importante nesse pacto é a previsão de que vai haver, sim, um estudo para que haja uma fiscalização maior contra essa cultura do ódio no cyberespaço. Por quê? Como você bem colocou, essa cultura do ódio no cyberespaço, ela atinge aquela população que nós estamos tentando formar, que são as crianças, que são os adolescentes. A gente vê grupos de WhatsApp, a gente vê jogos eletrônicos como o Roblox, né, que utiliza muito dessa cultura do ódio. Eles criam entre eles tipo aldeias, né, aldeias virtuais de pessoas que comungam daquele mesmo entendimento e praticam atos na vida real que são praticados no ambiente virtual. Então, assim, é de extrema importância que esses crimes virtuais não fiquem impunes. E aí ontem, inclusive, eu fui procurada por uma pessoa que está sofrendo crimes virtuais, porque assim, a gente pensa, a internet parece que se tornou um lugar de terra sem lei, onde eu tudo posso falar, tudo eu posso fazer, e que vai ficar por isso mesmo. E é importante as pessoas compreenderem que não. A internet é um local mais democrático, sim, de maior participação também, porém, eu nunca posso esquecer que o direito do outro começa onde termina o meu. Então, também no cyberespaço, a gente tem que ter normas fiscalizatórias para que a gente não permita que, por exemplo, essa onda de violência de gênero saia da esfera física, do espaço físico, e se perpetue no espaço virtual. Porque se a gente não tiver uma tratativa correta, eficaz, adequada, esse pode ser o futuro. Eu posso, aqui no ambiente físico, controlar, e no ambiente virtual isso perder a proporção. Lembrando que, muitas vezes, os crimes feitos no ambiente virtual, eles geram consequências drásticas nas vítimas. A gente tem vítimas que têm danos emocionais, psicológicos severos. A gente tem vítimas que recorrem ao suicídio, porque tem fotos íntimas vazadas. Então, assim, são questões que a gente não pode simplesmente descartar porque acontece no ambiente virtual, David. Doutora Sânia, a gente falou ainda há pouco sobre questão de filtros, né? E existem legislações a nível de estado e também a nível federal que vetam pessoas que já foram condenadas, não sei se em trânsito julgado ou não,
de pessoas que cometeram crimes de violência doméstica, até mesmo de feminicídio, de ingressar com empregos públicos, serem concursados, ingressar no funcionalismo público a nível de Maranhão e também a nível de Brasil. É uma medida acertada? Como é que é a avaliação? Bom, a minha avaliação, enquanto jurista e enquanto defensora das mulheres, é que é uma avaliação é uma tomada de decisão acertada. Por quê? É muito complicado o Estado brasileiro, nomear enquanto seu servidor, porque o servidor público, ele age em nome do Estado. Ele age em nome do Estado. Então, é muito complicado eu nomear para ser o meu servidor público, que vai agir em meu nome, um agressor, uma pessoa condenada. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que está ainda numa tramitação de processo. Estou falando de um condenado. De uma pessoa que foi condenada por feminicídio, porque ele estuprou uma jovem de 15 anos. E aí eu vou pegar essa pessoa e eu vou nomear essa pessoa para ser médico pediatra em uma UBS. Porque tem um debate, né, principalmente nas redes sociais, que diz o crime transitou em julgado, a pessoa cumpriu sua pena, mas ela vai continuar sendo penalizada. É geralmente esse tipo de discussão que a gente observa. Sim, geralmente né? Esse tipo de discussão que se observa. Mas será que aquela pessoa que cumpriu a sua pena, ela de fato está ressocializada? Será que aquela pessoa que cumpriu a sua pena, ela de fato tem capacidade psicológica de não cometer mais aquele delito? Então, assim, eu sei que alguns colegas, inclusive criminalistas, a qual eu respeito todos eles e acho sim que o direito ele está para todas as pessoas, mas a questão aqui ela é muito mais delicada, porque é como se você colocasse um lobo para vigiar um galinheiro. Então, assim, será que é eficaz ao governo brasileiro fazer isso? Ou o que é mais eficaz? Eu evitar isso ou eu ter que punir o meu servidor? Né? Então, assim, eu acredito que medidas como essa, elas atendem ao bem-estar tanto da sociedade quanto ao bem-estar da administração pública. Uma vez que esse servidor, todos os atos que ele o fizer, ele estará fazendo em nome do Estado. Então, assim como eu acho que também isso deve ser abarcado, levado em consideração para agentes públicos, por exemplo, que possuem mandatos eletivos. Eu acho e defendo que pessoas que possuam mandatos eletivos também precisam ter uma conduta social equiparada ao cargo público que exerce. Porque não me parece compatível, né, que eu, por exemplo, esteja ali sendo uma parlamentar e ali naquele ambiente do Congresso, das câmaras municipais, das assembleias legislativas estaduais, eu ali defenda uma pauta, mas na minha vida social eu cometa crimes ou ações que vão de enfrentamento àquela pauta. Então, eu acho que isso também é algo delicado, mas algo que precisa ser enfrentado pelo governo brasileiro. Doutora, a senhora deve atender muitos casos, né, de mulheres que sofreram violência. Aqui no Maranhão a gente tem visto muitas situações como essa. De maneira bem assim, sintética, qual que é o perfil que dá para a gente traçar das mulheres que buscam ajuda junto à sua pessoa, como advogada, e também junto à polícia? É um crime que não tem classe social, né? Não tem idades, mas assim, se a gente fosse traçar um perfil médio, digamos assim, de mulheres que sofrem violência, como é que seria? A maioria das vítimas que procuram a polícia, né, elas têm ali de 30 anos ou mais, as que procuram. Na grande maioria são negras, mulheres negras ou não brancas, né? E tem um grau de escolaridade do ensino médio para o superior. O que nos causa Geralmente, assim, elas vivem em bairros mais... Não bairros... Na grande maioria, quem procura a ajuda, seja da advocacia particular, da defensoria pública ou mesmo da delegacia especializada, na grande maioria não são mulheres de bairros periféricos.
E aí é que a gente vê o número de subnotificações. Sim. Porque a gente observa que aquelas mulheres em maior nível de vulnerabilidade social também estão em maior nível de vulnerabilidade judicial. Porque não são mulheres que adentram ao sistema de proteção. Sim. Né? Essa rede de proteção, ela não consegue chegar a essa mulher porque essa mulher não a procura. E não há como a gente fazer uma busca ativa, como a gente faz para o IBGE, para fazer um censo demográfico, de mulheres que são vítimas de violência. Não há como você bater lá e botar um quesito desse, por exemplo, no censo. Não há como, né? Então, por isso, campanhas como essas campanhas do Carnaval Não é Não, como outras campanhas do Agosto Lilás, como outras campanhas que são feitas, são de extrema importância. Operação Chamar, né, que a gente citou ainda há Isso, pouco. são de extrema importância, porque essas campanhas, às vezes, levam à informação. E levam, mais do que informação, levam um encorajamento àquela mulher. Muitas vezes, a mulher vítima de violência, ela não busca o serviço da rede de proteção, porque às vezes ela não tem uma locomoção, ela não tem como sair de casa, ela não tem com quem deixar os filhos. Então, tudo isso é um dificultador para que essa mulher busque essa denúncia e busque se proteger. Doutora Sânia, muito obrigado pela presença aqui na 104,1, um momento muito importante aqui pra gente, esclarecedor, justamente porque, como eu falei no início do programa, a gente teceu comentários sobre o assunto, expondo a nossa preocupação, e conversas desse tipo aqui na 104,1, principalmente também com os nossos ouvintes, somam muito, questão de conhecimento também, e não deixa de ser um alerta, né, para sempre combater violência doméstica e feminicídio no estado do Maranhão e do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço a vocês, a Rádio Mirante News, também aqui ao programa Abrindo Verbo, a coordenação da rádio, a vocês que estão aqui comigo no estúdio, porque nós precisamos dar vozes a essas mulheres que não têm voz. Nós precisamos dar vozes a essas mais de 1.500 mulheres que hoje foram silenciadas pelo feminicídio. A gente não pode deixar que esse número chegue até nós sem um impacto social disso. Foram 1.500 mães, mulheres, meninas que tinham uma vida toda pela frente. E essa vida foi interrompida, às vezes pelo não que ela deu, às vezes pela porta que ela fechou. E a gente não pode normalizar isso. Então, o meu apelo é para que, sim, vocês, homens, estejam conosco nessa luta. Essa luta não é uma luta de homens contra mulheres ou de mulheres contra homens. Aqui é uma luta em prol da sociedade. É a luta pela sua filha que está aí do seu lado. É a luta pela sua mãe que lhe criou. É a luta pela sua esposa que você ama. Então, todos os homens que amam alguma mulher, de qualquer forma, a proteja. E nos ajudem a proteger outras mulheres e meninas que muitas vezes não têm vozes e não tem quem as proteja. Muito obrigada. Muito obrigado pela presença, pela participação aqui na Mirante News FM. A gente reforça para mulheres, denúncias sobre violência doméstica, ligue 180, CIOPS 190, Disque Denúncia Maranhão 181, Casa da Mulher Brasileira localizada na Avenida Professor Carlos Cunha, na região do Jaracati. 4h45, a gente volta já com Abrindo Verbo. Abrindo Verbo Na Mirante News